Antes de começar, só queria dizer que esse mangá é incrível e com essa adaptação aqui, cê é louco, mano, tem potencial pra ser anime do ano. Então fica aí que esse anime tá bom demais. Deixa o like, se inscreve e bora pro recap. O episódio começa com Ayase Momo discutindo com seu namorado. E ele diz que hoje não terá rolê, a não ser que ela lhe empreste dinheiro. Porém, se ela liberar pra ele, eles podem sair. Então, ela dá um chutão no cara, mas ele bloqueia e dá uma bicuda na barriga dela. E ele diz que não se interessa em mulheres que não lhe dão dinheiro e que não liberam pra ele. E ela então xinga ele de vários nomes de peixe. Já na sala, suas amigas dizem que chamar os outros de nomes de peixe não é um xingamento. Ayase diz que suas amigas deveriam estar apoiando ela, afinal, aquele foi seu primeiro namorado. Porém, elas dizem que ela sempre perde seu tempo com o cara errado, e que aquele tipo de homem não é o tipo que se deve ir atrás. Mas Ayase diz que ele se parece bastante com Katakura Ken, e diz que ela gosta muito de caras másculos no estilo Katakura Ken. Ayase então começa a caminhar pelos corredores dizendo que nunca conseguirá encontrar o homem ideal que ela quer. E ao passar por uma sala, ela se depara com um nerd sofrendo bullying, e de vários valentões que jogam papel nele. E bem quando eles iam tacar um imã nele, Ayase senta na frente e começa a conversar com ele e a ver a revista que ele estava lendo. Porém, ela perde interesse ao ver que era sobre extraterrestres. E após deixar a sala, Ayase caminha pelos corredores frustrada, até que o Nerdola vai até ela, dizendo que sabe que ela estava interessada no que ele estava lendo, até porque não teria por que ela ir falar com ele. Mas ela diz que não fez aquilo para tentar ser amiguinha dele. Então, o Nerdola mostra a ela o que ele estava lendo, sobre os presidentes dos Estados Unidos que já haviam visitado Marte para criarem laços diplomáticos com os reptilianos. Mas, ao ouvir tudo aquilo, ela diz que não acredita em OVNIs e alienígenas. E de tanto insistir, o Nerdola a irrita, e ela diz que não está com saco para ouvir aquelas bobagens, até porque ela levou um fora hoje. Termina dizendo que é por isso que ele não tem amigos, mas ela percebe que exagerou um pouco. Desculpa com ele e diz que não acredita em alienígenas, mas acredita em fantasmas. Então, o Nerdola começa a zoar ela, dizendo que não tem como existir fantasmas, mas Ayase diz que sua avó era uma médium, e que já chegou até mesmo a ver umas sessões de exorcismo. E após discutirem muito, as amigas de Ayase veem tudo de longe e deduzem que agora ela está tentando investir nos Nerdolas. E durante a discussão, Ayase propõe algo. Caso seja comprovado que fantasmas existem, Ayase fará dele seu servo. E o Nerdola então propõe que caso ele prove que alienígenas existem, quem servirá ele é a Ayase. E cada um manda o outro para algum lugar. Ayase foi ao Hospital Nag, local famoso por avistamento de OVNIs com frequência, e o Nerd foi ao local que ela sugeriu. Enquanto eles exploram o local sugerido pelo outro, eles começam a se conhecer mais. Ayase diz que antes de sair de casa ela costumava fazer um ritual, pois sua avó a mandava fazer isso. E isso ia até ela ir para a escola, e por conta disso ela sofria bullying, incluindo de um garoto que ela gostava na época. Isso fez com que ela desenvolvesse um certo ressentimento de sua avó e das tradições de sua família. Até que chegou um momento onde ela percebeu que sua raiva não era por ela ser zoada, mas sim por estarem zombando de sua avó. E agora Ayase pergunta o que fez ele acreditar em OVNIs, mas ele diz que não tem nenhum motivo em específico, até que ele começa a se deparar com algumas pegadas de sangue. E ao se virar, uma velha surge, e ela diz que deixará ele chupar os melões murchos dela se ele deixar ela chupar a bengala dele. O Nerdola então sai correndo e tenta se convencer de que aquela era só uma velha tarada normal. Ayase então diz que ele não deve sair correndo, pois a vovó Turbo o perseguirá, e que caso ela ultrapasse ele, ele será amaldiçoado. Porém, já era tarde demais, pois ela o alcança. E ao ver que ela perdeu o contato com ele, Ayase decide ir lá. Mas do nada, 3 esquisitões aparecem na frente dela e a agarram. Eles se apresentam como Seproianos, habitantes de um planeta chamado Serpo. Eles dizem ser amigáveis, porém Ayase diz que eles arrancaram a roupa dela fora. E ela pede para voltar para casa, mas eles a ignoram e continuam a se apresentar, e dizem que sua espécie é formada apenas por homens. Isso faz com que eles dependam de clonagem para se manterem vivos. Eles decidem usar Ayase para procriar, e após tirar o útero dela, eles poderão estudar e implementar em sua raça. Mas Ayase vai contra isso, e eles usam psicocinésia para fazer ela ficar com... você sabe. Porém, durante o processo, o telefone dela toca, e ao atender do nada sai de dentro do telefone um bicho muito bizarro, que começa a atacar os Serpoianos. E aquela coisa tenta falar com Ayase, e podemos ver que é o Nerdola, fundido com a vovó Turbo. E ele diz que foi amaldiçoado pela vovó Turbo, e um dos Serpoianos se transforma, e o Nerdola vai pra cima de todo mundo. Porém, o Serpoiano solta um ataque que o lança para a parede, e ele pede para o garoto lhe dar sua banana. O Nerdola então diz que dará tudo que os alienígenas quiserem,
pois ele sempre quis conhecer seres de outros planetas, e como ele sempre sofreu bullying e os humanos nunca lhe deram atenção, ele pensou que os alienígenas pudessem ser seus amigos. E mesmo todos os dias tentando chamar eles, eles nunca apareceram, e após aceitar sua realidade onde os humanos o ignoravam e os OVNIs não o atendiam, a Yassi surgiu e ela foi diferente. Ela o protegeu e lhe deu atenção, então ele diz para todos tirarem suas mãos dela, e que ele fará de tudo para protegê-la. Mas os serpoianos dizem que eles não podem ser amigos de uma pessoa tão violenta como ele, e que eles preferem pessoas do sexo feminino. E após voltarem a tentar deixar a Yassi, cê sabe, ela se lembra de uma conversa que teve com sua avó, onde ela lhe explicava sobre os benefícios do gesto Ki. Isso pode te livrar de acidentes e de ficar doente. Porém, após se lembrar das zombações que sofria, a Yassi diz que não fará mais aquilo, e sai dali dizendo que sua avó é uma falsa espírita, e diz que a odeia. A Yassi então visualiza seu Ki conseguindo se despertar daquilo tudo, diminuindo o poder dos serpoianos, e mete um chutão na cara dele, dizendo que sua avó sempre foi uma verdadeira espírita. O Nerdola então avança nela e ela pede para ele voltar a si. E ao ver que ele não conseguirá, ela o purifica separando seu corpo da vovó Turbo. Porém, ela percebe que mesmo os dois separados, ele continua com a maldição dela. E a velha explica que pegou a bengala dele, e que enquanto ela tiver a parte baixa dele, ele não poderá voltar ao normal. E diz para Yassi ir até o túnel caso queira o bingolim dele de volta. E some dali, deixando eles para trás. E a nave que eles estavam cai e a Yassi diz que agora ela acredita em alienígenas. E o Nerdola diz que agora ele acredita em fantasmas. Afinal, ele foi amaldiçoado por um. E decide ir até o túnel para recuperar seu bingolim. E diz que ela deve voltar para casa. Mas ela diz que precisa ir com ele. Afinal, se ela não ficar segurando ele, ele irá acabar perdendo o controle. Então, ela o manda vestir suas roupas. Porém, ele diz que é ela quem deve usá-las, pois ele não consegue olhar para ela daquele jeito. E se diz ser meio estranho. E Yassi então se lembra de que Takakura Ken também dizia essa frase, fazendo seu coração bater mais rápido. Então, ela pergunta o seu nome, e o Nerdola diz que seu nome é Takakura Ken, terminando o episódio. E meus amigos, que estreia! Tem tudo pra ser o anime do ano. E se vocês quiserem mais recap desse anime aqui no canal, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.